O Hora de Agir de hoje acontece aqui na Universidade de Évora, onde viemos conversar sobre o ensino e a investigação das ciências agrárias em Portugal. Num tempo onde cada vez mais vamos depender da agricultura e dos agricultores para estarmos à altura deste desafio de alimentar uma população mundial que está a crescer e ao mesmo tempo que lidamos com esta crise climática que interfere diretamente com os fatores de produção, precisamos de conversar sobre os desafios da formação nas ciências agrárias. Que conteúdos são estes que estamos a transmitir aos futuros engenheiros agrónomos? Terão os cursos a duração necessária? E a oferta formativa em contexto de trabalho? Será que estamos a ser eficazes ao transmitir este conhecimento da academia para os campos agrícolas? Vamos também falar nesta Hora de Agir sobre a investigação que é desenvolvida e o conhecimento que estamos a produzir e compreendermos como é que a duração dos programas de investigação e a falta de investimento nas unidades experimentais podem ser negativos para o nosso futuro. É esta a proposta para mais uma Hora de Agir. O Alqueva transformou um Alentejo onde há uma geração faltava a água e faltavam as oportunidades. Os 130 mil hectares de regadio ajudaram principalmente na construção de um player mundial na produção de azeite e amêndoa, mas representam apenas 5% no Alentejo, onde permanecem 95% das extensas áreas de sistemas silvopastoris mais conhecidos por montado. São 2.200 milhões de hectares onde algo não correu bem. Começou a chover menos na primavera e os cereais de sequeiro tornaram-se inviáveis porque os solos se degradaram. Há uns anos, em Castro Verde, um projeto de uma unidade experimental liderada pelo professor Eugênio Sequeira mostrou que era possível fazer diferente. Em 1.000 hectares, na escala de um concelho, foi possível, em sementeira direta, com não lavoura, com rotação de culturas, aumentar a matéria orgânica dos solos de 0,2% para 4%. Os agricultores, que antes produziam uns pobres 500 a 600 kg de trigo por hectare, passaram a produzir 3.000 kg por hectare. Aqui se comprovou que era possível fazer agricultura de forma sustentável, conservando a água, preservando os ecossistemas, cuidando do solo como deve ser e, ao mesmo tempo, aumentando o rendimento da terra e do agricultor. O sistema científico e tecnológico tem dito presente na procura de formas de agricultura mais sustentável, que preserva a biodiversidade e promova a boa gestão da água. É esta a hora de acelerar o passo para uma agricultura mais sustentável. E agora aqui na Universidade de Évora, para falar sobre o ensino e a investigação das ciências agrárias, eu tenho comigo a professora Teresa Pinto Correia, o professor José Rato Nunes e o professor Mário de Carvalho. Professora Teresa, aqui relativamente primeiro à questão do ensino, dos cursos, do conteúdo dos cursos nas universidades, elas têm os conteúdos e a duração adequada a este tempo de desafios adicionais devido às alterações climáticas? Esta é uma pergunta, é uma questão muito, muito importante e que nós devíamos realmente refletir como país na forma como estamos a estruturar o ensino dos nossos jovens, porque seria fundamental que eles estivessem preparados para os desafios que vêm de futuro e não formações que estão a olhar eventualmente para questões para trás. Portanto, por um lado a questão da duração, os sistemas agrícolas, os sistemas agroflorestais, os sistemas florestais são extremamente complexos e neste cenário de alterações climáticas, mas também de alterações globais, alterações também sociais, económicas, quer dizer, o mercado também está a mudar, está tudo a mudar, era muito importante ter uma formação muito sólida e que permitisse a flexibilidade depois da adaptação ao longo da vida. Há uma certa rigidez já na estrutura dos cursos, que vem desde há alguns anos, não se altera muito, é isso? Sim. É a estrutura do curso, é a duração, que é mais curta atualmente, não é? Eles podem sair com uma licenciatura como 3 anos, no pós-Bolonha, embora algumas engenharias, por exemplo, e a medicina exigem que para sair da universidade com um diploma tem que se fazer o 3+2, e portanto fazer os 5 anos completos, mas a engenharia agronómica não. E depois é a questão dos conteúdos que deveriam ser adaptados a estas novas questões que se vêm a levantar e à situação em que está a agricultura no país. Portanto, seria muito, muito importante também tê-los pensar no ensino como um investimento estratégico para aqueles que vão de futuro lidar com estas questões e gerir estas questões. Portanto, porque 3 anos para uma área como a agricultura, que tem tantas especialidades, tantas disciplinas,
considera que é um tempo curto para... É muito curto, sobretudo porque os alunos chegam à universidade ainda muito imaturos. Os alunos em Portugal, noutros países não é assim, noutros países os alunos têm outras experiências depois do liceu, antes de entrarem na universidade. Aqui entram na universidade muito novos, portanto ainda com muito pouca experiência para além do liceu, com muito pouca aprendizagem de vida e portanto só em 3 anos eu estou só quase a crescer, a aprender algumas noções e já estão a sair outra vez. Era importantíssimo, nós antes eu apanhei-os nos quartos e quinto anos e aí é que se dizia que os alunos estavam realmente a aprender. E agora muitos deles saem ao fim de 3 anos, depois podem fazer o mestrado, mas nem todos fazem. Portanto, realmente seria importante, como outras engenharias, manter essa obrigatoriedade dos 5 anos, parece. José Rato Nunes, 3 anos é curto? É curto porque há uma enorme diversidade de matérias, quer dizer, os conhecimentos a transmitir foram aumentando ao longo do tempo. Os alunos vêm do secundário com conhecimentos tecnológicos, não são melhores, não são piores, são diferentes, mas para nós os inserirmos nas ciências biológicas aplicadas, é necessário um período de tempo que nós não temos. Depois, a mentalidade de ensino universitário, ensino superior, é diferente da mentalidade do ensino secundário. E os alunos têm que fazer ali um clique, têm que fazer uma mudança no paradigma de ensino que têm. Nós aqui ensinamos, numa aula, se calhar recorremos a 10 livros. Não temos um livro de texto para a disciplina toda, ou raramente temos. E, portanto, exige aqui uma aprendizagem de como aprender. 3 anos é um tempo curto para isso, na minha opinião. Mário Carvalho, e faltam aqui também, provavelmente, tempo para alguns conteúdos em 3 anos. Quais são os conteúdos que começam a ficar de fora com esta redução dos 5 para os 3 anos? Muito importante é a parte relativa à economia. E nenhuma pessoa pode ser engenheiro sem ter a noção de que o processo produtivo tem de ser, em primeiro lugar, economicamente sustentável. E eles simplesmente não têm ensino na área da economia. Portanto, sem nenhuma bagagem na área da economia e gestão, e eu acho que isso é uma deficiência gravíssima para quem é um engenheiro. Mas outro aspecto muito importante é que a agronomia ou a agricultura funciona no contexto de um ecossistema. Portanto, a aprendizagem disciplinar desgarrada das diferentes disciplinas não permite ao aluno ter esta visão sistémica do funcionamento da agricultura. E isso prende-se, por um lado, com a duração do curso, que é muito curta, mas também porque as universidades de agronomia ou de agricultura tinham que ter também associada a função de extensão, tal e qual como têm os cursos de medicina. Os campos experimentais. Os campos experimentais e o serviço de aconselhamento aos agricultores. Seriam os nossos hospitais que estão associados a qualquer faculdade, de medicina, não é? a qualquer curso de medicina, exatamente. E esse serviço de aconselhamento e os campos experimentais, onde os alunos poderiam, de facto, aperceber-se do funcionamento do sistema como um todo, teria uma segunda vantagem, que era trazer os docentes mais próximos uns dos outros e, portanto, terem a consciência, os próprios docentes, da complexidade do exercício da profissão e, portanto, haver um maior diálogo entre docentes que permitisse essa maior interligação com os alunos. O professor Mário já tem essas unidades experimentais, já tem em campo. Um campo experimental não é uma herdade. Um campo experimental é um laboratório ao ar livre. Portanto, precisa de um financiamento pesado e precisa de um financiamento constante. Nós não podemos manter uma infraestrutura ao sabor errático de projetos de investigação de duração de 3 anos. Portanto, no custo do funcionamento dos cursos de agronomia, tinha que estar contemplado a existência de campos experimentais devidamente estruturados para haver uma investigação sistémica de longo prazo. Poderia servir, por um lado, para a formação dos alunos também, mas, por outro, para a base do apoio à comunidade, portanto, da extensão rural, aonde os alunos também se deviam de integrar, de forma a que, quando saíssem para o mercado de trabalho, não saíam completamente ignorantes do que é o funcionamento de uma exploração agrícola. Professora Teresa, aqui seria necessário, então, nós pensarmos estes campos experimentais, estes campos de investigação, fora de uma lógica de projetos, algo que fosse mantido numa lógica de estratégia de desenvolvimento de conhecimento. Sim. Uma lógica, e sobretudo uma lógica de continuidade, não é? De haver um investimento e haver um investimento nas ditas parcelas experimentais e depois na sua manutenção
no pessoal que pudesse executar as experiências ou a componente experimental e pudesse também recolher os dados, que pudesse tratar, mas que fosse permanente, porque nós realmente até temos acesso a financiamento para investigação de projetos de vários tipos, europeus e nacionais e ligados ao Ministério da Agricultura, mas são sempre de tempo muito reduzido e é muito difícil a lógica de continuidade de recursos humanos, por um lado, de manter os investigadores ligados à investigação dentro de uma equipa e depois de manter essas parcelas, porque não há esse financiamento, não há essa lógica. E essa lógica que nós vimos noutros países que têm, de facto, investimento a sério na investigação agrária, é que têm essas estruturas e as mantêm e, portanto, os investigadores vão utilizando, vai-se juntando um capital de dados, que também é muito importante, dentro das mesmas parcelas e com a mesma lógica ao longo de vários anos e permite depois tirar conclusões realmente muito mais robustas em termos de evidência científica. Conclusões que são depois colocadas ao desenvolvimento do próprio país. Claro, que são depois colocadas à disponibilidade e para isso é preciso os ditos serviços de extensão e de aconselhamento técnico que fizessem a transferência do conhecimento produzido nas universidades e nas unidades de investigação para aqueles que são os utilizadores finais, que são as empresas, são os produtores individuais e as empresas e que poderiam utilizar e deveriam ter acesso a esse conhecimento. Essa componente está completamente descurada e é gravíssima em termos da dificuldade que cria de produzir conhecimento que depois possa ser aplicado. E nós, desta Hora de Agir, fomos lá fora, fomos até França para conhecer como é que funciona o ensino e também a investigação nestes campos experimentais. We have, in fact, 3 levels for experimental fieldwork. INRAE has the chance, it's quite unique at European level, to have its own farms for livestock, for crops, vineyards and fruit trees, and more or less 40 of them all over the French territory. There we can test, experiment with scientists, new techniques and new opportunities for agricultural production. The second level is the interaction we have with the Technical Agricultural Institute. We have joint unit with them. We work together with the technicians that afterwards are giving advice to the farmers. And the third level is something that we call the on-farm experiment. We experiment with farmers, with group of farmers that are interested in changing the way they produce. So it's really a joint venture on this question of how can we continue agricultural production in a changing climate without impacting too much the environment. José Rato Nunes, uma questão também é este conhecimento que é produzido. Muitas vezes os investigadores têm um incentivo para gerar publicações e algumas culturas são mais propícias a que haja mais publicações e muito provavelmente isso pode levar a que não seja efetuada a investigação nas áreas que mais interessam ao país. Sem dúvida nenhuma. Nós hoje em dia, todos os investigadores, todos os centros de ensino superior têm a ambição natural de progredir na carreira. E nós, apesar de sermos professores, a nossa maior fatia da nossa avaliação é a investigação. A investigação tem a ver com os papers publicados em revistas de primeiro e segundo quartil e um célebre índice H, designado pela Scopus, do qual nós somos quase reféns. Sim, é verdade o que está a dizer. Eu, para investigar em montado, se calhar um período de 10, 15 anos é curto. Se estiver a investigar em hidroponia, se calhar num ano eu faço 7 ou 8 ciclos culturais e consigo chegar a conclusões robustas. Para o investigador é melhor investigar em hidroponia, vai publicar mais, seria... Visto nessa perspectiva, sim. Do interesse individual. Visto na parte de interesse para a população, visto em outras partes, que o investigador também dá muita relevância. O investigador não é um mercenário, só... Quer dizer, às vezes olhamos para um investigador como mercenário. Não é, nós damos muita relevância àquilo que fazemos e qual é o impacto daquilo que fazemos. Na sociedade. Na sociedade. E nesse caso nós investigamos naquilo que achamos que é importante, interessante, permanente investigar. Mas isto toca no ponto essencial, porque independentemente daquilo que é o sentimento e o propósito que cada investigador possa sentir, há aqui um incentivo que está desenhado em determinado sentido. E provavelmente esse incentivo é um incentivo errado. Vocês que vivem isso e que são professores, são investigadores no dia a dia, qual seria o incentivo ideal onde pudéssemos cruzar muito melhor a investigação com o output? É difícil, Ricardo, é difícil porque é assim, nós usamos na nossa avaliação métricas perfeitamente definidas.
Eu posso lhe dizer que o mais importante era o impacto da nossa investigação para o desenvolvimento do setor. E como é que o medimos? É que medir um índice H, ver o número de citações e de publicações, é fazer contas de somar. Agora, ver o real impacto daquilo que nós fazemos é muito difícil de medir. Agora, deveria ser a métrica que nós devíamos usar para orientar os nossos trabalhos de investigação, sem dúvida nenhuma. Por exemplo, o número de projetos feito em conjunto, por exemplo, com o setor privado, não podia ser um incentivo que poderíamos... Quer dizer, pode ser. Eu acho que temos que trabalhar mais e propor e desenhar indicadores que permitam ver qual é que é esse impacto, no sentido de qual o número de produtores que adotaram uma determinada prática, o resultado que eles tiveram quando adotaram essa prática, se de facto melhoraram a rentabilidade da exploração ou não através da prática. Portanto, eu acho que temos que pensar mais em medir o impacto e temos que pensar mais em ter uma estratégia para qual é que é a investigação que queremos financiar. Ou seja, se houvesse uma estratégia nacional, dizer é importantíssimo manter o montado, temos que fazer mais investigação em seleção genética do sobreiro, ou em melhoramento de solos, ou em uso mais eficiente da água. Isto é a nossa meta, nós queremos ter mais X hectares de montado a sobreviver nos próximos 10 anos. Temos que fazer investigação para isto. Então vamos financiar a investigação para isto e vamos avaliar se está a ter impacto ou não. Mas era preciso ter um programa que correspondesse a uma estratégia e que tivéssemos metas contra as quais se medisse o resultado. Nós não temos nada disso. Professor Mário Carvalho, nós aqui temos nas universidades, algumas já têm estes campos experimentais, basicamente seria evoluir para um outro modelo de financiamento que permitisse esta continuidade. Sim. Será esse o caminho a seguir? Certamente. Portanto, a questão de fundo é uma questão de financiamento. É a primeira questão. Depois há naturalmente as questões que têm estado a ser discutidas de avaliação, porque a investigação faz com recurso a infraestruturas físicas, mas a infraestruturas humanas. E, portanto, as duas têm de estar em coordenação e as duas têm de ser pensadas. A questão do financiamento é fundamental. O financiamento tem de ser feito por programas, tem de ser feito a médio e longo prazo, e depois a avaliação da componente humana tem de ser feita de acordo com esta estratégia. O problema em Portugal é que nós não somos capazes de definir políticas setoriais. Temos uma única política para o ensino, uma única política para a investigação, e isto não pode ser assim, porque cada setor tem as suas necessidades específicas e isso tem de ser atendido no desenhar das políticas. Hoje nós temos ciências agrárias também nas universidades politécnicas. Quais são os grandes desafios que a nível do ensino superior politécnico existem? São similares àqueles que acontecem no ensino de ciências agrárias nas universidades? Os desafios da excelência, da transmissão de conhecimentos, o desafio de preparar profissionais para um setor são iguais. A forma como eles são feitos deverá ser diferente. Eu defendo claramente um sistema binário em Portugal, universidades e politécnicos. E defendo claramente porquê? Porque as universidades são mais antigas, são mais cimentadas, têm mais conhecimento de ciências de base. Os politécnicos sempre foram instituições de ensino superior de conhecimento mais aplicado. Se nós não tivermos esse sistema binário, em que ambos podem ser excelentes, o que nós vamos ter são universidades e depois temos universidades de segunda que serão os politécnicos. E isso eu sou totalmente contra. Nós devemos nos diferenciar. Dizia um professor desta casa, que já está reformado, e porque eu tinha uma grande admiração e amizade, que era o professor José Nobre de Oliveira Peça, professor de mecanização. E ele dizia-me muitas vezes, nós precisamos de quem saiba escrever os livros, mas precisamos de muito quem os saiba ler. E acho que isso resume um bocado aquilo que deverá ser o ensino superior em Portugal. Mas onde deve também existir, no caso das ciências agrárias, mesmo nas universidades politécnicas, esta aposta nos campos experimentais. Isso sem dúvida. Vamos dividir duas coisas, investigação e ensino. Nós, no nosso ensino, optámos para os alunos fazerem todas as práticas em casa de agricultores. Foi uma opção nossa que, no meu ponto de vista, até agora está a dar bom resultado. Campos experimentais são outra coisa diferente que eu defendo também. Programas de longo prazo, programas em que os alunos participem, comecem a participar em atividades de investigação, que é essencial para a formação deles, e em que nós possamos desenvolver trabalho científico aplicado para transmitir aos agricultores, que os agricultores possam visitar, que os técnicos possam visitar, são estruturas fundamentais. E hoje já não temos mais tempo. Já falámos do ensino e da investigação das ciências agrárias e na próxima semana nós vamos abordar um tema muito importante
a transferência de conhecimento, como fazer esta ligação entre a academia e o setor privado, como fazer a ligação entre a academia e o trabalho que todos os dias é feito no campo. Tudo no próximo Hora de Agir, a segunda parte deste programa que vai acontecer já na próxima semana. Eu despeço-me com um abraço amigo e até para a semana.